Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e boa tarde a todos os que nos acompanham em casa, sobretudo os doentes, nesta situação de pandemia. Nós hoje celebramos um santo na igreja, um santo cujo nome é muito comum entre nós, Sérgio, o nome normal. Há vários Sérgios na lista dos mártires da igreja, mas nós celebramos um que veio do Oriente, de onde veio o Senhor Santo Cristo dos Milagres até Roma, porque também foi martirizado, como ontem Policarpo, em Roma, mas veio da antiga Constantinopla, onde era hoje o Istambul, a Turquia. Nós celebramos esta Eucaristia na igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada como tantas outras que há no Canadá e nos Estados Unidos, porque na Europa os imigrantes não construíram igrejas, mas a partir do sonho, da união, do trabalho, do sacrifício, do esforço e sobretudo do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa, que se vai continuar pelos tempos. As nossas igrejas vão falar da alma do povo português que emigrou durante muito tempo, esperemos. E portanto é isto que nós celebramos e que nós louvamos a Deus hoje no dia de São Sérgio. Nós celebramos hoje por Maria Helena Viveiros e Fátima e Luciano Benavides. Lembremos, junto ao Senhor, eles que pertencem à nossa comunidade e que também como nós foram imigrantes e agora são definitivamente moradores na pátria do céu. E em comunhão com eles, com todos os santos, que nos conduzem para a casa do Pai, reconheçamos-nos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para a devoção do vosso povo e fazei que, mortificando o corpo pela penitência, renovemos o espírito com o fruto das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas nos seguintes termos: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e apregoa nela a mensagem que eu te direi. Jonas levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. Nínive era uma grande cidade aos olhos de Deus, levava 3 dias para atravessar. Jonas entrou na cidade e caminhou durante um dia, apregoando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive acreditaram em Deus, proclamaram um jejum e revestiram-se de sacos, desde o maior ao mais pequeno.
Logo que a notícia chegou ao rei de Nínive, ele ergueu-se do trono e tirou o manto, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Depois foi proclamado em Nínive um decreto do rei e dos seus ministros que dizia: homens e os animais, os bois e as ovelhas, não provem alimento, não pastem nem bebam água. Os homens e os animais revistam-se de sacos e clamem a Deus com vigor. Afastem-se cada um do seu mau caminho e das violências que tenham praticado. Quem sabe, talvez Deus reconsidere e desista, aclamando o ardor da sua ira, de modo que não pereçamos. Quando Deus viu as suas obras e como se convertiam do seu mau caminho, desistiu do castigo com que os ameaçara e não os executou. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, aglomerava-se uma grande multidão à volta de Jesus. E ele começou a dizer: esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Assim como Jonas foi um sinal para os habitantes de Nínive, assim o será também o Filho do Homem para esta geração. No juízo final, a Rainha do Sul levantar-se-á com os homens desta geração e há de condená-los, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No juízo final, os homens de Nínive levantar-se-ão com esta geração e hão de condená-la, porque fizeram penitência ao ouvir a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. A liturgia da palavra de hoje coloca-nos uma pergunta, e é esta pergunta: a que geração é que tu pertences? A que geração é que nós pertencemos? O Evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 11, versículo 29 a 32, não é um Evangelho muito longo,
mas coloca-nos esta pergunta pessoalmente: a que geração é que eu pertenço? Nós sabemos que há pessoas que nunca estão bem em lado nenhum, que não estão bem com ninguém, muitas vezes até zargateiam com eles próprios. Portanto, a que geração é que nós pertencemos? No tempo de Jesus, em Israel, as pessoas andavam à procura de sinais para descobrirem o Messias enviado por Deus. E as autoridades pediam a Jesus que realizasse um sinal que provasse que era de facto o Messias que eles estavam à espera. E Israel, os israelitas viviam debaixo desta preocupação, captar sinais, procurar entender se Jesus era ou não Messias. E no Evangelho de hoje, segundo São Lucas, Jesus recusa-se até mesmo a apresentar o sinal da ressurreição. Jesus recusou-se pura e simplesmente. E deu dois exemplos da história da salvação. Os ninivitas arrependeram-se e converteram-se com a pregação de Jonas, que veio como um sinal do Pai para a humanidade. Nós sabemos a história de Jonas. O livro de Jonas é um livro muito pequenino, são 4 capítulos, 2 folhas da Bíblia, e que nos narra a história de um homem que foi chamado a ir pregar a Nínive e não queria ir, embarcou no barco ao contrário. Deus mandou-o num sentido e ele foi no outro, e no meio do mar houve uma tempestade e foi engolido por um peixe grande, uma baleia, e foi vomitado em frente da praia, e tinha o mar atrás e pela frente Nínive, e passou a correr porque não acreditava que aquela gente mudasse de vida, que se convertessem. E foi uma lição para o povo de Israel, porque eles converteram-se, eles mudaram de vida, eles transformaram-se, e Jesus vai buscar este exemplo. E outra pergunta que nós devemos colocar: que geração má é esta? Quem é que Jesus chama a geração má? Será que nós fazemos parte desta geração? Nós também andamos à busca de sinais. Nós ouvimos muitas vezes alguém: se eu visse acreditava. Se visses, não tinhas nada que acreditar. Com a visão é evidência. Uma coisa que se vê é evidente, não precisamos acreditar nela. A fé é de outro nível. Mas nós dizemos às vezes esse disparate, sabemos bem que está errado, mas continuamos a dizer: se visse, não precisavas acreditar. Tinhas que abrir os olhos e ver a evidência. Mas a quem é que Jesus chama a geração má? A geração má é aquela que é constituída por uma multidão de gente que não crê na palavra de Deus e não segue os ensinamentos de Jesus, esperando por alguma coisa que venha a acontecer e que seja visível aos seus olhos e sensível ao seu toque. Portanto, é esta geração, e se nós olharmos, nós pertencemos a esta geração que Jesus Cristo chama má. E precisamos de nos definir e sobretudo traçar o nosso caminho. Nós, quando celebramos um santo, e é este um dos choques, e muitos dos filhos dos imigrantes, quando chegam aqui a estas terras com muita influência evangélica, há um choque cultural. E muitos dos portugueses, quando cá chegaram, tiveram este choque cultural. E uma das questões de choque cultural é os santos. A Igreja Evangélica, os santos. E quem são os santos para nós? Os santos são aqueles que provam com a sua vida que é possível viver aquilo que Jesus Cristo propõe. E isso é isto. Não é mais que isto. São pessoas que viveram de tal forma que nos provam que é possível viver na vida concreta aquilo que Jesus Cristo propõe. Tudo o resto é asneira.
Tudo o resto que nós dizemos, as imagens, isto e aquilo, tudo isso não tem importância nenhuma. O que tem importância é o modelo de vida dos santos. Nós olhamos para as pessoas que foram santas como pessoas que nos provam que é possível. Nós hoje celebramos um santo na igreja chamado Sérgio. Mas no livro dos mártires, a igreja em Roma tem um livro dos mártires, todos aqueles que já morreram e que por causa do nome de Jesus Cristo. Chama-se o livro dos martirólios. Este livro tem vários Sérgios. O Sérgio mais famoso é um Sérgio da Rússia, da vida monástica, o fundador dos monges na Rússia. O nome Sérgio na Rússia é muito comum. E este Sérgio, que foi um monge muito célebre na Rússia, que se retirou para o meio de um descampado, fundou um outro grupo de monges, e nós sabemos que mesmo hoje a Igreja Ortodoxa da Rússia tem muitos monges, muitos conventos, muitos mosteiros, e quem iniciou esse projeto foi este Sérgio. Mas há outro Sérgio, que é o Papa Sérgio I. Nós temos ali a lista dos papas, de todos os papas da igreja, e foi ali colocado uma festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, com o nome dos dois papas mais relacionados com o Senhor Santo Cristo dos Milagres. O Papa Clemente VII, que deu às irmãs a imagem que estava no Vaticano, quando elas foram pedir para abrir o convento na Caloura, e o Papa João Paulo II, que visitou o Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres. O Papa Sérgio I foi Papa entre os anos 687 e 701. Poucos anos depois de nascer Maomé. Eu gosto muito de falar de Maomé porque nós cada vez temos mais contactos com os muçulmanos e precisamos saber algumas coisas. O Maomé tem 600 anos menos que Jesus Cristo e conheceu o catolicismo. Ele pertenceu no Oriente, conviveu com cristãos como o Sérgio que nós hoje veneramos na igreja como santo. E Maomé vai buscar na Bíblia, a Bíblia católica, para fazer o quê? Para dizer que tudo são profetas que vieram anunciar o nascimento de Maomé. Ele é que é o último profeta. Todo o Corão está escrito desta maneira. Mesmo Jesus Cristo é um profeta e ele é que é o grande profeta de Deus. E para que isto seja aceito, tem que se impor. No cristianismo, Jesus Cristo vem falar do amor. O Maomé tem que se impor. Todo o mundo tem que aceitar esta verdade. O Maomé é o último. E isto não tem jeito nenhum, não tem qualquer ponto a ponto se lhe pega. E os muçulmanos mais cultos terão que encontrar-se com esta verdade. Portanto, nós devemos saber isso. Os muçulmanos, Maomé nasceu 600 anos depois de Jesus Cristo, mais ou menos no tempo, um bocadinho antes do Papa Sérgio I, que foi Papa entre 687 e 701. Veio da Síria, lá também do Oriente, e foi ordenado sacerdote em Roma e depois foi martirizado. O Sérgio que nós hoje celebramos foi mártir em Cesareia, também no Oriente, neste dia 24, no dia 24 de fevereiro, e os espanhóis foram recolher o seu corpo lá ao Oriente, porque todo o Oriente foi invadido pelos muçulmanos,
e muitos corpos dos santos e mártires foram trazidos para o Ocidente. O corpo deste santo Sérgio Mártir que nós hoje celebramos está em Espanha, foi resgatado pelos espanhóis. Nós estamos ligados a este povo, tanto o Papa Sérgio I como do Santo Sérgio Mártir, através do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Eu não vou cansar de falar disto, porque o Senhor Santo Cristo dos Milagres, a imagem que está nos Açores, veio do Oriente, deste povo, destes mártires. Quando Constantinopla caiu nas mãos dos muçulmanos, hoje Istambul, hoje Turquia, os cristãos fugiram para Roma e trouxeram várias coisas, vários símbolos importantes para ele. E uma das coisas foi a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que esteve cerca de 200 anos nos museus do Vaticano. E quando as irmãs foram a Roma pedir para abrir um convento nos Açores, porque Lisboa não queria ceder, o mundo religioso de Lisboa, não, como sempre, não é só no campo religioso, mas todos os campos, mesmo nós atualmente, eu não sei se os políticos conhecem Portugal. É Lisboa. Eu não sei se eles conhecem. Conhecem Lisboa. E quando falo é de Lisboa. Quando as coisas correm bem, é Lisboa. Quando correm mal. Mas as irmãs foram a Roma pedir e o Papa Clemente VII deu-lhes a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. E depois a história toda que as pessoas que vieram dos Açores já conhecem. A imagem esteve muito tempo no convento, lá esquecida. Madre Teresa da Anunciada, com a sua fé, com a sua devoção, e quando houve os terremotos, então apresentou, fez uma operação, uma procissão ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, e foi aí que o Senhor Santo Cristo fez despolutar. Eu espero que porque as coisas não acontecem quando nós homens queremos. Eu sentia que era uma missão muito grande renovar a Capela do Santo Cristo. E era uma das coisas que eu tinha necessidade interiormente. Mas sei que não é no meu tempo que o Senhor Santo Cristo dos Milagres se vai revelar. Sei isso. Não tem que ser. Porque é sempre assim. Aquilo que eu sabia, como sacerdote, é que eu tinha a obrigação de convocar e de fazer e de pedir às pessoas para colaborarem para renovarmos a Capela do Santo Cristo. Agora é com o Senhor Santo Cristo dos Milagres. Não é, se nós olharmos, porque todo o Senhor Santo Cristo dos Milagres, a sua caminhada que veio do Oriente, e reparai o que está a acontecer hoje no nosso mundo, o povo a vir de lá, e já não vem só cristãos a fugir, vem outros a correr atrás dos cristãos. Portanto, e nós temos que estar abertos ao Espírito de Deus e sobretudo esperar que o Senhor faça então aquilo que for os seus desígnios, que Ele sabe e que nós não temos nada que saber. Não faz parte da nossa maneira de estar no mundo. Mas aquilo que eu sentia é que tínhamos que fazer e renovar a Capela do Santo Cristo. Porque eu não sei de responder, não sei dizer, e tenho que dizer isto muitas vezes para que se perceba. Eu não sei. Sei que sentia porque que tinha que haver uma renovação da Capela do Santo Cristo, por causa da história, por causa do movimento do mundo, por causa da Terra Nova, por causa daquilo que está a acontecer no nosso mundo. Eu sabia, eu sentia, e tenho que agradecer todos os dias a quem colaborou e quem tanto se empenhou na renovação da Capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres, porque celebrar estes santos é olhar também para o Senhor Santo Cristo dos Milagres. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
Irmãos, a Quaresma é um tempo muito próprio para a penitência e conversão. Peçamos essa graça a Deus Pai, dizendo: mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Pela Igreja de cada tempo e nação, para que convide as multidões a converteram-se e acreditaram no Filho de Deus, que as vem salvar, oramos a Deus Pai. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Pelos habitantes das grandes cidades do mundo inteiro, para que escutam os profetas que lhes falam e se afastam dos maus caminhos e das violências, oramos a Deus Pai. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Pelos homens que pedem sinais extraordinários, para que, superando as tentações do ateísmo, procuram na Bíblia as respostas às suas dúvidas, oramos a Deus Pai. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Pelos cristãos que não gozam de liberdade religiosa, para que sintam a ajuda e o apoio de que precisam nas instituições que lutam pelos direitos humanos, oramos a Deus Pai. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Por todos os cristãos desta comunidade paroquial, para que, durante estes dias santos de Quaresma, e escutam a palavra, falam com Deus e mudam de vida, oramos a Deus Pai. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Senhor, criai em nós um coração puro, não nos deixeis afastar da vossa presença, nem extinguir-se o vosso Espírito de Santidade por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Fazei, Senhor, que estes dons que nos deste, para nos consagrarmos ao vosso nome, se transformem para nós, por meio deste sacramento, em remédio de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós nos ensinais pela penitência quaresmal a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos, a nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Ó Santo, alturas, bendito é o nome do Senhor. Ó Santo, alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade.
santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Maria Helena Viveiros, Fátima e Luciano Benavides, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor nosso Deus, que sempre nos alimentais com os vossos sacramentos, concedei-nos que o alimento de vós recebido seja para nós fonte de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado, sobretudo os que em casa nos acompanham, e continuamos a convidar para rezarem o terço conosco. A oração é como o sangue no corpo humano. O corpo, somos constituídos de cabeça, tronco e membros. A Igreja também, a cabeça é Jesus Cristo e nós os membros. E o sangue, onde quer que estejamos, é a oração, que nos une, passa, que faz os seus frutos, que frutifica, que alimenta, que dá sentido à vida, que dá cor à vida. E, portanto, continuamos a convidar a todos para que continuem a rezar. Rezamos todos os dias às 8h30, através de YouTube, o nosso terço. E nesse sentido, família, cujo corpo é Jesus Cristo. Nós somos os membros. Portanto, e obrigado a todos aqueles que têm falado do programa. A todos uma boa noite e deem paz, e que o Senhor vos acompanhe.